Bom, a gente está então aqui hoje numa conversa. A nossa proposta hoje é fazer uma conversa sem filtros sobre o trabalho remoto e sobre as possibilidades do workshop Work Together Anywhere. Eu sou a Mariana da Rebel Talent, com base aqui em Madrid, e hoje a gente vai conversar com o Luiz Deck Mota. O Luiz ele tem especialização em management estratégico de equipes de alto rendimento, e ele é graduado também em gestão de recursos humanos pela Universidade Lusíada. Ele é um colega de Portugal, da região de Lisboa, que tem mais de 15 anos de experiência em diversos setores relacionando-se sempre com a questão dos recursos humanos, tanto multinacionais como também em startup. Ele é fundador da Heart, consultora de recursos humanos. E, Luiz, tem uma frase que eu adorei do teu LinkedIn, que tu diz que, no final das contas, tudo se trata de pessoas. No final das contas, tudo se resume às pessoas. É verdade. Muitíssimo obrigada por tu estar aqui hoje. O Luiz, obrigado. Obrigada a você. Obrigado também, Mariana, pela oportunidade de falarmos, de partilharmos e, acima de tudo, porque no final, mais uma vez, é sempre à volta das pessoas e portanto, é bom ter-vos no caminho das nossas pessoas, daquilo que as pessoas procuram e precisam. E por isso, muito obrigado pela oportunidade e espero que possamos acrescentar, ou que pelo menos eu possa acrescentar alguma coisa a quem nos vai ver hoje. Com certeza, Luiz. Muito obrigada. Então, vamos começar. O objetivo hoje para a gente aqui é que a gente tenha então essa conversa sem filtros. Ela não está assim super estruturada, para como se fosse um bate-papo, que eu acho que atualmente a gente está tendo, acho que está todo mundo tendo saudades, né, de poder bater um papo assim sem grandes preocupações, né? Então esse é o nosso objetivo. Eu quero começar um pouco, Luiz. É importante dizer, o Luiz ele foi uma das primeiras pessoas certificadas no Work Together Anywhere em Portugal, né, junto Certo. com o Bruno, da Bebolder. Então, hoje ele também vai nos contar um pouco da experiência dele. Eu vou voltar a compartilhar com todo mundo aqui a minha tela, para a gente começar essa conversa com uma pequena reflexão, né, um pouco bem-humorada. E a minha pergunta hoje é: quem, Luiz, e quem está aqui, quem é você na tribo do trabalho remoto? Não sei, Luiz, se tu conhecia essas ilustrações, se elas fazem algum sentido para ti. Então, Sim, a gente tem umas quantas. A gente tem um baterista, um hipnotizador, aquela pessoa que usa sempre assim, uns filtros meio psicodélicos atrás, né, do Zoom. Aquela pessoa que adora animais, que tem uma privacidade pública, o fantasma virtual também, com os filtros do Zoom, que de repente a gente perde um braço, né, uma mão, o congelado, que pode acontecer, o meio vestido, que não se dá conta que às vezes tem um espelho atrás, o mastigador, o Mickey Mouse, o cara completa, né, que fica assim, o Wilson, que é aquele que só aparece a partezinha de cima da cabeça, né? E se for careca, aí sim parece aquela famosa bola de vôlei. A silhueta, o anônimo, o perdido, o terremoto móvel ou qual outro? Luiz, bom, quem é você? Eu vou ser sincero, eu acho que esta pandemia eu consegui ser 6 ou 7 personagens ao mesmo tempo. Eu não posso escolher uma, porque houve reuniões claramente em que eu estava completamente impecável daqui para cima e depois estava, como vocês dizem, de short ou de calça de pijama. Não é o caso de hoje. Hoje eu prometo que se acontecesse aqui alguma coisa eu estava todo composto, mas efetivamente sim, houve grande parte das vezes, e principalmente quando eram calls logo de manhã, e eu tive a trabalhar num projeto com França, e portanto tínhamos calls às 7h30 da manhã de cá em Lisboa, e em pleno inverno, aquela altura mais chata de março, então eu saía da cama, vestia umas calças de fato de treino e depois ia à procura de uma camisa, de um pullover e de um casaco e estava rigorosamente impecável. Assim como acabou mais para o verão, fazer exatamente o mesmo, só de camisa e depois com os calções, portanto, deu para variar. Se eu soubesse, eu teria sido o hipnotizador, porque eu acho piada aquilo.
aquela história de pôr os fundos e aquilo, pá, eu fico doido, ainda hoje nós falámos os dois, Mariana, e quando estávamos a falar, vou confessar, eu tentei pôr o meu fundo desfocado e pôr-me ali, pá, não consigo, não sou suficientemente forte nesse aspecto. Mas sim, se calhar provavelmente aquele que se acha meio vestido, porque efetivamente também faz parte da minha forma de estar, e eu acho que quando nós conseguimos trabalhar estando mais próximo daquilo que é a nossa forma de estar na vida, com seriedade, com rigor, com entrega, mas sendo nós próprios, a forma como o resultado da nossa entrega normalmente é muito maior e muito mais natural, e a verdade é que cada vez mais o natural é menos normal, não é? Portanto, é um bocadinho por aí. Portanto, se eu tivesse que escolher só um, provavelmente escolhia aquele que daqui para cima está quase sempre bem, e depois para baixo isso não importa nada. Sim, o mais natural. Pois eu também, Exatamente. eu na verdade, também me identificaria com praticamente todos, o careca, por razões óbvias, Esse bom. esse não, Eu já que também, pedia, não é? Eu se aparecesse só assim já dava. sim, que também nesse caso, para mim, a razão pela qual o hipnotizador, eu já tentei usar muito filtro, e o meu cabelo não contribui, fica sempre uma coisa muito esquisita. Eu tô entre o hipnotizador e o fantasma, né? Com certeza, o que eu sou tem a ver com a pessoa que adora animais, e espero que os meus animais de estimação eles não façam uma participação especial, eles já fizeram participação especial em muitas reuniões, inclusive com clientes, né? E porque também eu acho que é o que tu diz, assim, a questão da naturalidade. Eu acho que o que a gente está começando no trabalho remoto, e já entrando na nossa conversa, com o trabalho remoto parece que, por um lado, a gente perdeu um pouco dessa humanização ou desse contato, Certo. mas, por outra parte, existe aí uma possibilidade de uma aproximação de quem as pessoas podem chegar a ser na essência, né? Então, essa Certo, vinculação. certo, e a verdade é que o trabalho de remoto, quer queiramos, quer não, é exatamente o que tu disseste. Nós afastamos um bocadinho do contacto físico e como pessoas de pessoas, a maior parte de todos nós gosta do contacto, gosta, e o contacto não tem que ser o toque, mas o contacto visual, pelo menos nós gostamos nós gostamos de cheirar, nós gostamos de ver, de observar, sem filtros, sem fundos, etc, etc. Uhum. E a verdade é que a maneira que nós temos de colmatar isto acaba por ser também agir da forma mais natural possível, estando remotamente, ou seja, sermos nós próprios no nosso ambiente. E a verdade é que de repente eu entro pela casa da Mariana sem sequer sonhar onde é que a Mariana mora. Mas a verdade é que se isso não acontecer, esbate-se ainda mais, ou aliás, cava ainda mais a distância física que naturalmente já se impõe. Uhum. Sim, tal qual. Eu acho que é bem isso. E já entrando assim na tua experiência, tu te animaria a compartilhar com a gente um pouco como é a tua experiência em trabalho remoto? Desde quando? Se tu notou alguma diferença agora nesse novo contexto? Olha, sendo muito honesto, eu sempre tive principalmente na Flying Tiger, eu tinha muita gestão remota, Uhum. ou seja, tentava estar presente. Nós tínhamos 30 lojas quando eu saí, portanto eu tentava por uma questão de forma de estar primeiro, mas por gostar genuinamente das nossas pessoas, das equipas de loja. Eu gostava de ir às lojas todas uma vez por mês, mas a maneira que não é fácil, que não é execuível, e a determinada altura a maneira que eu tinha era remotamente estar presente através de uma chamada telefónica, até porque na altura não se pensava Uhum. sequer em vir a passar por esta provação tão grande. A verdade é que a adaptação ao trabalho remoto não foi fácil. Quando em março deste ano nós somos todos convidados, obrigados a vir para a base, não foi fácil. Não foi fácil a todos os níveis. Não foi fácil logisticamente, Uhum. porque creio que 90% das pessoas, se calhar é exagerado, mas mais de 50% das pessoas seguramente não tinha preparado um espaço para poder trabalhar, e a verdade é que é completamente diferente quando nós conseguimos criar aqui
a nossa secretária, os nossos papéis, e eu posso pegar no telefone. Outra coisa é eu hoje trabalhar de manhã na mesa da sala, à tarde trabalhar na mesa da cozinha, à tarde no fim da tarde acabar a mandar um e-mail num dos quartos. E a verdade é que eu acho que isso foi um desafio muito grande. Primeiro, a parte logística, as pessoas terem que readaptar um espaço que era seu, e que normalmente o que se diz, não é? Nos recursos humanos, principalmente, o que nós dizemos é o trabalho tem que ficar à porta de casa. Principalmente a conotação negativa tem que ficar à porta de casa, porque senão isto arrasta-se também para as relações pessoais e etc, etc, etc. Mas, de repente, temos que nos adaptar. Primeiro passo, temos que nos adaptar à logística. Depois temos que adaptar à necessidade de afinal o trabalho vai viver comigo, dentro de casa. E depois temos que dar resposta à continuidade do negócio perante estas adversidades todas, quer dizer, perante ferramentas informáticas que nunca tinham sido tão otimizadas, não é? Quer dizer, eu vi há relativamente pouco tempo o Zoom, em 3 meses do ano, fez a faturação de uma vida inteira, quer dizer, quem é que tinha ouvido falar do Zoom? Meia dúzia de pessoas, ou seja, mais uma vez, não é? E de repente nós estamos todos a ter que correr atrás do prejuízo. Nós, no meu caso particular, na empresa onde eu estive a trabalhar em regime de consultoria, na implementação da marca em Portugal, nós tivemos que andar muito à procura daquilo que era a melhor solução. E a melhor solução, face à publicidade ou não, quer dizer, fomos passando por tudo. Nós tínhamos reuniões de FaceTime, nós tínhamos reuniões de Google Meets, nós tínhamos do Hangouts, nós tínhamos dos Skypes, depois de repente passamos para os Teams, depois passamos pelos Zooms, enfim, e a verdade é que foram tempos difíceis. E isto para te dizer o quê, Mariana? E eu acho que até comentei isto com o Bruno. Eu tenho pena de ter feito a formação tardiamente, ok? Eu acho que aquela formação dar-me-ia muito mais jeito se eu tivesse tido abril, março, quer dizer, quando eu vou para casa e eu já sei com o que é que posso contar, não é? Eu já sei que existem dinâmicas, por exemplo, que eu acho que isso é excepcional na formação, aliás, é absolutamente fantástico na formação, haver um icebreak digital, quer dizer, como é que na cabeça de alguém acontece o quebra-gelo digital. Nunca na minha vida eu pensaria que havia aqui a parte do quebra-gelo digital e ou tão pouco que haveria a parte dos 5 minutos para falarmos, do exercício para rirmos, do vamos desenhar a nossa cadeira, o nosso escritório, onde é que tu trabalhavas, onde é que não trabalhavas. Primeiro isso. E depois, paralelamente, toda a panóplia de ferramentas que auxiliam muito a gestão das pessoas. E eu, quando falo disso, quer dizer, falo desde o moral, não é? Até ao simples OneNote, quer dizer, havia toda uma série de ferramentas que a formação me dotou e que ao dia de hoje, e a verdade seja dita, com a minha equipa atual, e nós estamos em Ruhlmann, portanto, quando eu estou, elas não estão, ou não está metade da equipa, 50-50. Quando fazemos a reunião semanal, que é digital, claramente, a semana passada usei 2 técnicas que aprendi no curso, e no final um e-mail que eu acho que até depois posso-vos enviar até, foi brilhante. Luís, muito obrigado, genial o exercício de quebra-gelo, adorámos, que era a parte, eu não sei se posso dizer ou não, porque isso depois quebra aqui um bocadinho o efeito de surpresa, mas a parte da dança, e acaba por ser giro, eu não digo mais nada, pronto, fica assim só. Mas efetivamente acaba por ser esse o objetivo da formação, e claramente que para mim só teve um problema, foi eu ter começado quando o projeto já estava a acabar, não é? Portanto, aliás, eu começo quase no fim do projeto, quando deveria ter começado, se calhar em janeiro ou fevereiro, para quando em março as coisas acontecessem. Pequenas coisas que eu dizia muitas vezes ao Bruno, coisas que nós às vezes até sabemos, mas que na azáfama do liga ao computador, do desliga ao computador, do vai para a reunião, quer dizer, a questão aquilo que nós estávamos a falar aqui há pouco, antes de começarmos em direto, eu perguntar-te como é que estava a luz, se estava boa, se não estava. Isto são preocupações que eu não tinha e que eu próprio sei que, por exemplo, para
que a nível de posicionamento, neste momento, nesta secretária, a própria Luz, se calhar, tem que levar outra volta. Portanto, eu já andei aqui às voltas, se calhar é a desculpa certa para mudar de casa, não é? Que é para poder, para poder arranjar uma luz diferente. Não, mas a verdade é esta, quer dizer, pequenos pormenores que fazem toda a diferença e por isso, sem dúvida alguma, que a formação foi uma tremenda mais-valia. Fico bem feliz e que tu possa estar compartilhando essa experiência, né? Eu também fiz a formação e também senti um pouco isso que tu disse, pá, que pena que eu não fiz isso antes, né? Uma das coisas que tu comentou, tomei nota assim, de várias coisas, né? Você falou a questão da logística, que eu acho que assim, eu gosto de dizer que aqui, pelo menos na Europa, a gente tem, acho que em todo mundo, né? A questão da primeira onda, não queria falar do Covid, mas é impossível a gente não pensar também nesse contexto, né? Então a gente teve a primeira onda, e agora a gente está indo para a segunda onda. Então, assim, o que a gente está aprendendo? Acho que o desafio é o que a gente está aprendendo nesta segunda onda, em todos os sentidos, tanto no âmbito público como dentro das empresas, o que a gente já pode estar aprendendo agora? A gente já sabe que o teletrabalho, o trabalho remoto, ele já existia antes. Eu acho que uma das coisas que tu disse eu já trabalhava com equipes distribuídas. Eu também, na verdade, que desde da minha primeira experiência de trabalho, eu trabalhei já com equipes distribuídas que estavam na Europa, enquanto eu estava na Argentina, e as pessoas com quem eu trabalhava estavam no Brasil. Então, eu vejo que, assim, eu pensava, bom, eu tive sorte, ou alguma coisa aconteceu que foi uma magia, foi como um toque de magia que as coisas funcionaram. E o que eu vejo é que talvez, nesse momento, nessa segunda onda, quem começou a se dar conta que já trabalhava com equipes distribuídas, ou que agora está se dando conta que está trabalhando, que vai seguir trabalhando, já passou por esse primeiro momento de quantas ferramentas podem salvar a minha vida e a da minha equipe, qual é a melhor ferramenta que eu posso usar. Eu também vivi isso que tu disse, de vamos provar todas as ferramentas. Tive sorte porque na minha equipe anterior, justo nesse momento, eram pessoas que gostavam muito de provar, mas chegou um ponto em que a gente tinha uma saturação de informação, saturação de ferramentas, e aí, no fim das contas, as equipes ficavam perdidas, né, Bruno? Assim, a informação ficava perdida. E nessa segunda onda, para ti, eu vou te perguntar, qual tu acha que é, eu não sei se em Portugal a gente usa essa expressão também, o pulo do gato. Você conhece a expressão pulo do gato? Pulo do gato... O pulo do Não, gato mas qual é a talvez seja... sacada, qual é a aprendizagem? Não sei se tem alguma expressão parecida aí. Sim, eu acho que é o que é que... Ou seja, casa assaltada, trancas à porta. Mais ou menos, o que é que nós aprendemos depois do que aconteceu, é isso? É Exatamente. um Nessa bocadinho. segunda onda, o que tu acha que as empresas, os gestores de equipe, eles podem aprender para melhorar essa experiência do trabalho remoto? Para mim, eu claramente acho que a maior aprendizagem é que efetivamente nós não conseguimos nós não precisamos das pessoas fisicamente ao nosso lado para que os resultados apareçam, não é? Portanto, a verdade é que as empresas estiveram a trabalhar remotamente, mais coisa, menos coisa, na Europa, 4, 5 meses remotamente, e os resultados continuaram a aparecer. Vamos ver, a entrega continua a aparecer, ok? Os resultados, quem depende de clientes, quem depende da prestação de serviços, obviamente que houve uma retração grande na compra, não é? O retalho perdeu muita gente, mas por outro lado o canal online das marcas de retalho disparou imensamente. E a questão que se prende, e eu acho que a maior aprendizagem, que nós tivemos, e que estamos a ter claramente, e que as empresas têm que ter, é que nós não precisamos de ver a Mariana sentada na cadeira do escritório todos os dias, para que no final da semana ou no final do mês o trabalho que é exigido à Mariana, aquilo para a qual ela é responsável e contratada, apareça feito. E eu acho que houve muita gente, há muita gente nesta nova cultura, de gestão remota, que ganha muito, que vai ganhar muito peso. Porquê? Porque tem um nível de confiança tremendo nas suas equipas, e efetivamente isto é uma alavancagem e um reconhecimento dessas pessoas, que na realidade acabaram até por estar um bocadinho à frente do tempo, não é? Eu falo por experiência própria. Eu neste momento trabalho com uma pessoa que é exatamente isso, quer
dizer, que a mim não me pergunta onde é que eu estou, o que é que eu faço ou o que é que eu não faço. Ela sabe aquilo que eu tenho que fazer e no final eu tenho que entregar. Está feito. E acho que a grande aprendizagem que as empresas tiveram é exatamente essa, que é aquela cultura que nós, principalmente sul da Europa, tem muito, que é a cultura da possessão, portanto, de eu controlar as horas de trabalho que a pessoa está, se quem entra às 9 e sai às 6, ou quem entra às 9 e sai às 8 da noite, porque esses normalmente é que eram os bons, não é? Porque passavam imensas horas, se eles depois produziam ou não, isso aí depois era logo que se via, não é? E a verdade é que neste momento, essas métricas que eram usadas antigamente, não é? Que era quem faz mais horas de trabalho ou quem passa mais horas na empresa, normalmente é quem produz mais. Essas métricas hoje em dia nós não os podemos usar. Porquê? Porque nós não acabamos por não saber se a pessoa está a trabalhar 10 horas ou se está a trabalhar 3 horas. E o que nós queremos é que o trabalho, no final, a checklist apareça feita. E eu acho que a grande aprendizagem que as empresas tiveram foi exatamente essa, foi que não há necessidade de nós andarmos aqui na cultura do presencialismo, do horas infinitas de trabalho. Há que sim medir a produtividade, há que sim medir aquilo que nós pedimos versus aquilo que entregamos. Ponto. É aquilo que eu peço enquanto chefia, aquilo que eu recebo enquanto chefia, aquilo que o colaborador exige dele próprio e aquilo que o colaborador consegue entregar. E quando nós conseguimos fazer esse match entre estas duas realidades, que é, por um lado, aquilo que o colaborador sabe que tem que entregar e, por outro, aquilo que a empresa espera receber, os resultados acontecem. E a verdade é exatamente esta. Quer dizer, eu há 15 dias atrás, talvez no início de outubro, almoçava com uma pessoa, diretora de recursos humanos, uma diretora de recursos humanos, que me dizia, almoçava não, disparate, falava com uma diretora de recursos humanos ao telefone, e ela dizia-me, isto para mim foi uma aprendizagem grande, porque eu sempre gostei de controlar a minha equipa, no sentido em que gostava de a ter lá. Controlar era para perceber onde é que eles estavam, o que é que eles faziam, e poder ter aquela sensação de vou-me levantar da cadeira e vou ver o que é que o Luís está a fazer, ou o que é que o Zé está a fazer, ou o que é que a Maria está a fazer. E ela dizia-me, Luís, a melhor coisa que isto tudo me deu foi que eu tive que ser obrigada a aprender a viver assim, que é o que é que eu espero da Mariana? Mariana, eu preciso disto, 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 disto. E há determinadas coisas que eu já nem sequer te vou pedir porque eu sei que tu sabes que tens que entregar. E no final aquilo tem que entregar e, dizia-me ela, e adivinha, aparecia. E eu dizia-lhe, é verdade, porque acho que todos nós que chefiamos equipas, que lideramos equipas, por mais pensamento pró-pessoas que tenhamos a determinada altura, temos sempre aquela tendência de será que está a trabalhar? Será que não está? Quantas horas fez? Quantas horas não fez? Mas no final, os resultados apareceram? Sim. A pessoa está satisfeita? Sim. O compromisso para com a empresa aumentou? Sim. O nível de engagement aumentou? Tremendo. Ok, perfeito. Então seguimos. Entendi. Na verdade, eu acredito que o que tá me escutando, alguém me disse que estava escutando muito baixo, eu tirei os auriculares. Agora sim, estou a ouvir melhor. Tá ouvindo, beleza. Então, na verdade, acho que o que tu tá comentando também é uma das coisas que com o Bruno a gente conversa bastante, tanto na Rebel como na Bebolder. Eu acho que é uma das, digamos, um dos focos que a gente tenta colocar dentro do Work Together, que tem a ver com a relação entre as pessoas e as equipes, né? Então, no fim das contas, você está falando muito sobre a construção dessa segurança psicológica, né? Certo. O conceito de segurança psicológica, que é um pouco aí onde também é um pouco a minha reflexão sobre a segunda onda, que no fim das contas se trata do comportamento das pessoas e de como que as pessoas elas são os seus principais recursos para poder fazer uso de todas essas ferramentas, né? E realmente poder fazer esse delivery, essa entrega, né? Então, totalmente de acordo. Também tem a ver com aquilo que tu comentou, acho que no começo, que é a questão da ansiedade. No fim das contas, como que a gente consegue fazer para diminuir essa ansiedade? Porque com ansiedade ninguém consegue. Acho que assim, com ansiedade realmente a gente não está falando daquele nível de estresse, de ativação do comportamento, né? Do trabalho, mas realmente com ansiedade ninguém consegue realmente produzir bem e feliz. Sem dúvida.
Né? E a gente já conhece também que, no fim das contas, equipes que possuem uma maior segurança psicológica, onde os integrantes se sentem à vontade para experimentar, para errar, se sentem acolhidos, acompanhados, são realmente as equipes que geram mais inovação e que têm um alto rendimento, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que falando nesse tema, eu acho que esta é a grande, eu acho que esta ainda é o grande desafio para esta nova vaga, para esta nova oportunidade de teletrabalho, de trabalho à distância, de trabalho remoto, que é possível nós trabalharmos, fazermos o mesmo trabalho juntos, separados por milhares de quilómetros. É possível nós entregarmos sem nos vermos uma única vez fisicamente, sem nos abraçarmos, sem dizer um olá, sem darmos o dá 5 e o que é que seja. Mas também é possível, nós procurarmos transmitir o conforto psicológico mesmo à distância. Agora, e porque estamos sem filtros, a questão é quantas empresas estão preparadas para passar o conforto psicológico ao colaborador. E acho que este é o grande, é o trigger nesta fase, que é nós percebermos quantas empresas estão neste momento preparadas para dar esse conforto psicológico ao colaborador, porque infelizmente ou felizmente ainda vamos vendo alguma mentalidade de vamos deixar confortável, mas, ok? E quando nós dizemos o vamos deixar confortável, mas, percebes? Aquela questão de aquele mas que às vezes representa 2%, é o suficiente para que a pessoa, como disseste bem, não entregue 15 ideias, passe só a entregar 13, não apresente 15 sugestões, passe só a apresentar 14, e a verdade é que muitas vezes nessa sugestão que não foi apresentada, ou nessas 2 ideias que não foram lançadas para o ar, se calhar está uma ideia de negócio genial e fabulosa, e não acontece porque a pessoa tem receio que o chefe ou que a chefia não sabe onde é que ele está, o que é que faz, para onde é que vai, para onde é que não vai, o que é que tem, o que é que não tem. E, portanto, há toda uma necessidade de psicologicamente irmos ao encontro daquilo que a Mariana, que o Luís, que o Valdomiro, que a Laura, que o Marcelo e que todas as pessoas que não estão aqui connosco sentem, que é o conforto de muitas das vezes trabalharmos, e eu dou esta imagem, a segurança psicológica no trabalho é a mesma coisa que nós trabalharmos um dia inteiro numa bola de pilates. É bom trabalhar numa bola de pilates um dia inteiro, melhora a postura, não é? Portanto, isto é ótimo. Mas a determinada altura a segurança psicológica é aquele encosto que nos faz falta. E por algum motivo, se nós trabalharmos 8 horas numa bola de pilates, quando chegarmos a casa à noite, dói-nos o lombar, dói-nos o ombro, porque estamos em esforço sempre. E podemos trabalhar na bola de pilates, que é o trabalho remoto, gestão, ok? Mas se tivermos aquela cadeirinha ali atrás que me diz, ok, estou tranquilo. Tal qual. Tal qual. E aí, já emendando um pouco com a questão do curso, né, do que seria o workshop do Work Together, Certo. Não sei se tu está de acordo comigo, mas uma das coisas, quando eu fiz, que eu achei super interessante, é quantas coisas tão pequenas, quantas práticas tão pequenas, com valor. O Rafa sempre diz, quanto custa fazer isso? 0, com valor 0, né? Que a gente pode fazer para que, pouco a pouco, essa equipe, esses colaboradores vaiam se sentindo nesse estado de segurança psicológica, né? Como por exemplo... Fala. Diz. Não, Já falei. Não, por favor, se a gente está aqui para bater um bate-papo. Por exemplo, assim, a questão do... Eu estou pensando, o que tu comentava, os icebreakers, que muitas vezes eu venho do âmbito da psicologia, então a gente fazia... não, icebreaker é uma coisa que a gente só usa para aqueles encontros anuais ou semestrais da organização, quando a gente sabe que as pessoas vão ter que ficar durante 2 dias com a bunda sentada na cadeira. Então, a gente precisa que elas se mexam um pouco, né? Então, como a gente está vendo que essas pequenas ou ferramentas que nos ajudam a organizar o trabalho, por exemplo, um gestor de tarefas, né? Ou então, essas cerimônias, como poderia ser um icebreaker, checar se as pessoas estão confortáveis, se elas podem seguir um pouco mais, como essas coisas, elas são tão pequenas e elas contribuem tanto, né? O que mais te chamou a atenção, por exemplo? Não sei se tu te lembra quando tu fizeste o curso,
O que mais, assim, para ti foi o mais interessante? Eu confesso, e eu acho que foi aquilo que eu disse no início da conversa. A mim o que mais me chamou a atenção, e vai pegar um pouco, vai casar literalmente com aquilo que estavas a dizer, que é, nós podemos dar tanto às nossas equipas remotamente, com zero custo. E isso foi o que eu mais ganhei. Aliás, eu posso dizer, e acho que nem sequer sei se partilhei isto com o Bruno ou não, eu tenho, que por acaso não está aqui, está ali mais longe, eu tenho impresso todos os exercícios, todas as coisas, e faço questão de, todas as sextas, quando tenho reunião com a minha equipa, abrir e ver o que é que eu posso usar, como é que eu posso tocar, como é que eu posso fazer. E, na verdade, aquilo custa-nos nada. Quer dizer, as ferramentas que eu acabei por instalar no telemóvel, as apps que eu pus, os favoritos que eu pus, o próprio mural, a própria plataforma de poder convidar para uma sala privada dentro da própria reunião e dar espaço às pessoas que estão no global para irem, literalmente, para saírem as duas, falarem, depois voltarem. Quer dizer, tudo isto são ferramentas que eu pessoalmente, quer dizer, nunca me lembraria de pesquisar, de usar, etc, etc. E, portanto, ter essa checklist, quer de exercícios de quebra-gelo, quer de exercícios por exemplo, os passos necessários para a preparação de uma reunião, porque são coisas que hoje em dia eu penso e repenso várias vezes. A questão, por exemplo, da agenda, que é uma coisa que eu sempre, felizmente, aprendi em determinada altura, numa determinada empresa, a ter a minha agenda semanal. E agora eu não vou para uma reunião sem uma agenda de reunião, precisamente para que a pessoa para que nós não de repente não vamos andar a divagar. E nessa agenda de reunião existe sempre um momento que é um cafezinho, não é? O café virtual, aquilo que nós aprendemos a ter agora, não é? Que é a questão de, ok, já fizemos isto, chegamos, ok, agora vamos falar sobre, olha, como é que está o teu filho? Como é que está a tua vida? O que é que tens feito? Pá, esse espelho que está aí atrás é novo, não é? Portanto, tudo isto acaba por fazer parte. São coisas que, como eu referi, que se calhar a maior parte das pessoas, quando ouvir até vai dizer, Bev, como é que eu nunca pensei nisto? Porque o meu pensamento foi, e provavelmente o teu também, Mariana, acho eu, que é, bolas, claro, isto é óbvio. Mas a verdade é que, até ser óbvio, eu nunca me lembrei. E quando é que foi óbvio? Quando eu tive aquelas horas com o Bruno, enquanto facilitador, enquanto formador, e quando estive a fazer a certificação e o curso. Genial, muito obrigado. E me diz uma coisa, tu concorda com a expressão de que é possível work together anywhere, trabalhar juntos desde qualquer lugar? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E acho que eu acho que nós todos fomos obrigados a concordar. A grande diferença que eu sinto hoje em dia com a formação, francamente, não é só trabalhares com todas as pessoas em qualquer lugar, é otimizares o teu trabalho com as tuas equipas, com as tuas pessoas em qualquer lugar. E eu acho que essa é a grande vantagem de quem acaba por fazer a formação do Work Together Anywhere, que é, não é só o ser possível trabalhar de todos os lados, porque nós conseguimos, quer dizer, mais e-mail, mais Zoom, menos Zoom, é otimizar a relação de trabalho à distância, tornando-a quase que não distância, não é? Portanto, tornando-a quase presencial, quase dá vontade de fazer assim, olha, agarra deste lado, não é? E, portanto, eu acho que esse é o grande ensinamento do curso, juntamente com as ferramentas todas que nos dão, e que, de facto, francamente, nos últimos 2 anos, 3 anos, eu fiz 4 certificações, e esta, curiosamente, e sendo muito franco, a mais barata, a mais curta e a mais impactante. É engraçado, não é? Engraçado, né? Eu também tive essa mesma sensação, e eu acho que aí tanto a Rebel como a Be Bolder tem uma coisa em comum, eu sou suspeita, né?
como facilitadora, como parte agora da Rebel e da Certo. Bold Rebels, que a gente adora, porque eu acho que elas estão baseadas na experiência, na verdade. A teoria a gente manda em assíncrono, a gente oferece muitas ferramentas, muita bibliografia, mas o que a gente sempre tenta focar é a experiência, porque é desde aí que a gente realmente consegue poder aprender e modificar um pouco o nosso comportamento, né? A partir dessa experiência que a gente vai ter. Não sei se é o que a Titi fez toda a diferença, ou se é por poder aterrissar aquelas coisas óbvias, né? Eu acho que é exatamente isso. É essa combinação, são essas duas combinações que eu ganhei. Portanto, é o óbvio, mas é a otimização do óbvio. E às vezes é tudo tão óbvio que tu nem percebes o quão óbvio é. E portanto é fundamental porque te ajuda. E depois, porque há coisas que por muito que nós saibamos, não fazemos ideia que existem, não fazemos ideia que existindo como é que se otimiza, e a verdade é que nós em ambiente de curso acabamos por um lado otimizar aquilo que é óbvio e por outro descobrir coisas que são óbvias, mas que nós nem sequer nunca imaginámos ou pensámos que podiam ser trabalhadas, que podiam ser otimizadas, que podiam existir sequer. Sim, tal qual. E uma das coisas também para comentar, se talvez em algum momento tu volte a uma certificação Work Together, tanto com o Bruno como com a Rebel, ela vai ser diferente, porque também a gente está sempre incorporando coisas novas e aprendendo da nossa experiência, porque esse também é um pouco o espírito. E me diz uma coisa, quais são os teus próximos passos no trabalho remoto? O que tu gostaria de te aventurar a experimentar? Olha, eu gostava muito a nível de trabalho remoto, eu gostava de poder entrar numa cadeia de valor que fizesse quase que uma evangelização daquilo que é o que eu aprendi convosco, ok? O que eu aprendi com a Beholder, com o Bruno, com o curso, porque a verdade é que há muito para passar, há muito para passar. E eu acho que a nível de trabalho remoto, por exemplo, ter uma lista de as 10 melhores práticas para reuniões remotas a circular por uma empresa inteira, acho que é fundamental. Acho que é fundamental. Haver um e-mail qualquer que diga: caros e caras, 10 regras de otimização das vossas reuniões remotas. Acho que é um tema muito interessante. Acho que é um tema que tem muito potencial para crescer, porque, enfim, por um lado, infelizmente, nós vamos ter uma realidade de confinamento ainda durante algum tempo, não é? Portanto, de restrição há algum tempo. Portanto, essa é a parte infeliz. Por outro lado, felizmente, descobrimos novas formas de trabalhar e essas novas formas de trabalhar têm que ser melhor otimizadas, melhor monitorizadas e melhor potenciadas. Perfeito. E eu acho que se eu pudesse, seria por aí, que era spread the word, literalmente. Spread the word, perfeito. Bom, eu acho que aqui a gente já está começando a fazer, a ideia é que a gente está gravando um pouco assim nosso bate-papo, e é o que a gente vai começar a fazer já a partir de amanhã, primeira hora da manhã, vai ser já começar a veicular e evangelizar. Só engraçado, mas realmente acho que a gente está vivendo uma nova... A gente já estava vivendo uma nova era, a gente não se dava conta, né? Então, somos os felizardos de poder estar olhando para essa parte tão importante do trabalho. Eu quero te agradecer muito, não sei se quiser comentar mais alguma coisa. Não, agradecer, eu acho que quem tem que agradecer aqui sou eu, primeiro ao Bruno, depois a ti também, a oportunidade de partilharmos, de aprender, de te ouvir, enfim, tudo isto, de te conhecer também, e, enfim, no que depender de mim, podem contar comigo sempre, não é? Obviamente. Obrigado por tudo. Muito obrigada a ti, então, e muito obrigada a todo mundo que está assistindo aqui. E amanhã a gente já vai estar compartilhando para que mais pessoas que hoje não conseguiram entrar nessa call, amanhã elas já vão estar conseguindo assistir esse conteúdo. Para quem quiser informação, então, sobre o curso, é só entrar em www.bold-rebels.com. E aqui a gente está à disposição. E é isso. Obrigada. Um beijo enorme. Um beijinho, Mariana. Boa noite. Obrigado. Bom dia, boa tarde para quem estiver por aqui. Obrigado a todos. Adeus, obrigado.